Olá, bom dia. Vamos dar continuidade à leitura da palavra de Deus nesse momento. Se você ainda não leu a Bíblia hoje, chegou o momento, né? Pegue sua Bíblia e abra no primeiro livro da Bíblia, que é chamado de Gênesis, né? No capítulo 14, nós vamos ler. O título fala: Abraão liberta Ló. Lembra que a gente já leu, né? Já está lá no nosso canal Ranildes Barros. Se você ainda não é membro, vá lá no YouTube e se inscreva no nosso canal. Se você gostar, põe um like. Se não gostar, um dislike. É necessário para que o YouTube perceba que é importante o nosso canal estar lá, tá bom? Então, nós vimos que Abraão saiu do Egito, né? Junto com a sua esposa, seu primo Ló. E aí chegou um momento que eles já tinham tantos bois juntos que eles precisavam se separar, lembra? Então, nesse momento, Jó lembra também no 13, que a gente já leu em Gênesis 13, Abraão mandou Ló escolher para que lado ele queria ir. Se ele fosse para a direita, ele ia para a esquerda. Se ele fosse para a esquerda, ele ia para a direita. E agora a gente vai ver o que aconteceu, né? Com essa separação dos dois. Então, vamos ler agora Gênesis 14. Fala assim: nesse tempo, Anraf era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Kedorlaomer era rei de Elam, e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerras contra os seguintes reis: Berá, de Sodoma, Birsa, de Gomorra, Sinabe, de Adimá, Semeber, de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chamava Zoar. 3. Nesses 5 reis juntaram os seus exércitos no vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. 4. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º ano eles se revoltaram contra ele. 5. Estamos lendo Gênesis 14, versículo 5. No 14º ano, Kedorlaomer e seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Zuzins e em An, os Emins em Savé, Kiriataim e os Orreus nas montanhas do Zeir, perseguindo-os até Paran, onde começa o deserto. 7. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava em Mispate. Eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azazão Tamar. Certo? Estamos lendo Gênesis 14. Versículo 8. Então os reis de Sodoma e de Gomorra, de Adimar, Gomorra e Adimar, e Zeboim e de Zelá saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim, a fim de lutar. 9. Contra os reis de Elam, de Goim, de Senar e de Alazar. Eram 4 reis contra 5. 4 contra 5. 10. Versículo 10 agora. Aconteceu que o vale de Sidim era cheio de buracos em que havia piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e de Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para as montanhas. 11. Os 4 reis pegaram todo o mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. 12. Ló, o sobrinho de Abraão,
vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro. E levaram também tudo que era dele. 13. Mas um homem escapou e foi contar tudo para Abraão. O hebreu que morava perto das árvores sagradas, que pertencia a Manré, o amorreu. Manré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. 14. Quando Abraão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa, eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. 15. Ali Abraão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los. Então Abraão foi ajudar o seu sobrinho Ló, né? A gente está vendo aqui em Gênesis 14. Estamos fazendo a leitura da Bíblia nesse momento com você. Até Obá, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo o que os inimigos haviam levado. Abraão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e os restos de sua gente. Melquisedeque abençoou Abraão. Continuando ainda a leitura de Gênesis 14, o versículo 17. Depois de haver derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abraão estava voltando para casa, quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Savé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abraão, dizendo, olha o que ele falou para Abraão: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. 21. Depois, o rei de Sodoma disse a Abraão: fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. 22. Mas Abraão respondeu: eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: eu fiz com que Abraão ficasse rico. 24. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados, Aner, Escol e Manré, podem ficar com a parte deles, tá? Então, acabamos de ler Gênesis 14 nesse momento, deixando para você aí registrado a leitura da Bíblia, né? Temos leituras assim que não são muito agradáveis, nomes difíceis, né? Até de se pronunciar, como vocês viram. Parece até que eu tô aprendendo a ler, né? Mas acontece, entendeu? Mas nós temos que ler toda a Bíblia, né? Temos uma meta aqui no nosso canal Ranildes Barro e no nosso Facebook da leitura da Bíblia, né? Você só conhece a Deus se você conhecer a Bíblia. Então, nós precisamos ler, mesmo que algumas passagens sejam assim, né? Mas você viu, né, que o sobrinho dele foi resgatado, foi preso, né? E ele foi lá ajudar. E a gente vai ver mais pra frente o que vai acontecer, né? Com a cidade que ele escolheu, que ele morava. Lembra que Ló estava morando em Sodoma e Gomorra. Aí você vai ver aí pra frente o que vai acontecer, né? Quem é cristão já sabe o que vai acontecer, mas você que ainda não conhece muito a Bíblia, vai descobrir junto comigo na leitura. Então, nesse momento, nós vamos orar, né?
que é o segundo passo. O primeiro passo para crescer espiritualmente é ler a Bíblia. E aí você ouve Deus falando com você. E o segundo passo, mais importante também, como a leitura, é a oração. Quando você abre seu coração e fala com o nosso Deus que está no céu. Então, nesse momento, nós vamos falar com Deus, né? E ver que Deus é o mesmo de ontem e de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua soberania, Senhor, no mundo todo. Te entregamos, Senhor, nosso viver, os nossos pensamentos, nosso agir nas tuas mãos, Senhor. E pedimos, Senhor, que tu continues conosco, nos orientando, que o teu Espírito Santo, Senhor, que já habita naqueles que já aceitaram Jesus, possa nos nortear, possa nos incomodar, possa nos melhorar, Senhor, enquanto seres humanos. Sabemos que aqui nós vamos só tentar ser imitadores de Cristo, porque não conseguimos devido ao pecado existente, Senhor. Mas quando Jesus vier em glória e nosso corpo for transformado, aí sim estaremos completos para vivermos sem a santidade perfeita diante de Deus. Enquanto isso, Senhor, eu te peço que tu nos dê forças, ânimo, coragem, discernimento, sabedoria, para vivermos nessa terra. Sabemos, Senhor, que somos peregrinos, que estamos aqui de passagem, e que o nosso lugar não é aqui, Senhor. A todos nós que já aceitamos a Jesus, o nosso lugar é no céu, juntamente contigo. E é lá que nós queremos morar. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, nossos erros. Te pedimos que tu nos ajude a perdoar, a continuar vivendo, Senhor, o Evangelho a cada dia. Sabemos que é difícil, Senhor. Seguir a Cristo é difícil, mas não é impossível, Senhor. Então nós precisamos continuar a viver. Tira todos os empecilhos de nossas vidas, Senhor. Te entrego o ministério da Igreja Batista da Conde, da qual eu faço parte, em tuas mãos, Senhor. Ser com as crianças do mundo inteiro. Em especial, eu quero te entregar as crianças que nós já conhecemos do Quilombo, da tribo, dos ribeirinhos e aqui da Conde, da igreja que nós fazemos parte. Te entregamos essas crianças, Senhor, que um dia tu trouxesse até nós para que nós encaminhemos. Abençoa, Senhor, a vida dela e dos seus familiares. Te entregamos também a programação amanhã, referente ao Dia das Crianças, que possamos aprender, brincarmos, lancharmos na tua presença e nos divertirmos na presença do Senhor, que é o mais importante. Te agradecemos por todos os ensinamentos que já passamos e que amanhã, através de brincadeiras, vamos, Senhor, perguntar para ver o que ficou no coração e na mente daquelas crianças. Sabemos que a leitura da Bíblia é algo importante para que possamos crescer espiritualmente. E as nossas crianças já sabem disso, Senhor. Então, queria deixar para todos que estão aí do outro lado que a tua palavra é a verdade e que a leitura da tua palavra nos faz crescer espiritualmente, Senhor. Possamos ler e conhecer o Deus que realmente nós seguimos. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço por essa leitura nesse momento do livro de Gênesis 14. Muito obrigada, Senhor. Amém. Acabamos de ler, pode fechar sua Bíblia. Não, fechar não, a gente vai já voltar daqui a pouco com a leitura do livro de onde a gente parou? Eu vou ver. Acho que é Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Beijo, tchau.